sejam os protagonistas da nova sociedade do terceiro milênio. Confortai, ó Senhor, as famílias que perderam as pessoas queridas, vítimas do cruel trânsito brasileiro. Dai-lhes a esperança necessária para viverem em vossa presença sem condenação ou rancor. Que possamos, Senhor, descobrir vossa presença na natureza e em tudo que nos rodeia, amando assim cada vez mais a vida. Amém. Você está ouvindo Auto Rádio Show com Bel Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Prudente M1070. Mais uma vez o Auto Rádio Show está no ar e hoje, dia 18 de abril de 2020. Uma data que pode ficar para a história de Presidente Prudente de toda a região, né? Porque cada dia é um acontecimento novo. Hoje nós estamos também às vésperas do feriado de 21 de abril. E o feriado de 21 de abril, se perguntar hoje para muitas crianças, muitos estudantes, eles não sabem responder o que é o feriado de 21 de abril. Aliás, muitos outros feriados também. Então, rapidamente aqui, no Auto Rádio Show desta manhã, eu vou fazer uma breve introdução para quem foi o Tiradentes. Então, ele nasceu na capitania de Minas Gerais em 12 de novembro de 1746, na época do período colonial do Brasil. Entre as muitas profissões que exerceu, estava a de dentista amador. Por isso, recebeu o apelido de Tiradentes, pelo qual se tornou conhecido. Foi, porém, na carreira militar que Tiradentes fixou-se como profissional. Ele fez parte da Cavalaria de Dragões Reais de Minas, no posto de alferes, uma patente abaixo da de tenente. Os Dragões eram uma companhia militar formada por portugueses e brasileiros que estava submetida à autoridade da coroa lusitana e atuava na colônia. Então, esse foi Tiradentes, e todo mundo que estudou aprendeu na escola, né, a questão de por que então houve essa Inconfidência Mineira, que nós chamamos de Inconfidência Mineira. Porque existia, o Brasil era colônia de Portugal, e nesse tempo da colônia, todos as riquezas produzidas no Brasil, 20% tinha que ser destinada à coroa, né? Então era chamado do quinto. E depois disso, muitas arbitrariedades eram feitas pela colônia, e aí houve um grupo de pessoas que se revoltaram com esta realidade e tentaram mudar tudo isso. Então se armou ali uma inconfidência para se rebelar contra a colônia. Isso foi o que Tiradentes, juntamente com outros, fizeram. Só que teve alguns, né, principalmente o José Silvério dos Reis, ele delatou todo mundo. Aí todo mundo foi preso e o Tiradentes foi pego como o cabeça de tudo, então ele foi enforcado em praça pública. Então hoje o nosso programa também vai prestar uma homenagem a o homem que foi um herói brasileiro, né, que de certa maneira contribuiu para a libertação da colônia portuguesa, para que o Brasil se tornasse o nosso país, que hoje também está sendo aí, de certa maneira, totalmente escravizado por circunstâncias que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas nós vamos resgatar um pouquinho da nossa cidadania, do nosso patriotismo, tocando o hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar com o braço forte, entre o Senhor, a liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, da salvação, Brasil, um sonho intenso, raio vivo, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho vivo, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, a terra é forte, invade o colônia.
Tem o link, chegou? Facebook? Você tá com imagem, tudo? Tá. Tá perfeito? Teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Compadre, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lava lucros centas estrelado, dedica o grande ouro dessa lâmpada, faz no futuro e glória no passado. Mas serves a justiça clava forte, terás comigo teu não foge a lua, nem teme que agora a própria morte, terra tornada, entre outras duas tuas pátria amada, os feitos desse sol resplandente, pátria amada Brasil. Você está ouvindo Auto Rádio Show com Theo Gonçalves. Theo Gonçalves, bom dia para você, nosso companheiro aqui do programa Auto Rádio Show. Opa, bom dia, Toninho, bom dia aos ouvintes da Rádio Prudente AM, para você em casa acompanhando nossa programação, ao vivo também pelo Facebook, participe com a gente, nosso telefone está liberado por aqui, ó, 2104-6023, também nosso WhatsApp e Facebook, para você mandar as suas dúvidas, suas perguntas, interagir com a nossa programação, WhatsApp da Rádio Prudente, Toninho, fala para mim aí. É o 996333398, vamos repetir, 996333398. E nós já estamos também aqui, Del, com o nosso convidado, companheiro, sempre aqui no nosso programa, o Luciano Senedese, que é instrutor do SESC Senat. Bom dia, Luciano, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Toninho, bom dia, Del, bom dia a todos os ouvintes. Bacana, bacana. Hoje o nosso programa vai desenvolver um tema aqui que é o efeito, né, da pandemia com relação ao setor de transporte, né? O que está afetando na vida do caminhoneiro, na vida das famílias dos caminhoneiros, o que é que pode ser feito para amenizar esse sofrimento, né, essa dor que muitas vezes é acometida na família, né, pela distância, pela exposição também do caminhoneiro, do motorista, aquele que exerce essa profissão, que não pode parar, considerado os serviços essenciais, e é de verdade, né? Então essa classe tão sofrida, e nós estamos aqui sempre fazendo a nossa homenagem, o nosso programa voltado para o segmento automotivo, em benefício dessa categoria. Então, Luciano, assim de antemão, o que você gostaria já de colocar para a gente, o que está sendo feito, o que vocês têm pensado, quais são as ações do SESC Senat nesse sentido? Bom, o SESC Senat, ele esteve trabalhando aí com as ações, né, de entrega de trocar aqui. Vê aí, Delta, melhorou? Fala aí, Luciano, vamos ver que está desativado o microfone aqui, a gente não está captando a sua voz, vai lá. E agora? Opa, agora sim. Agora sim? Então, beleza. O SESC Senat, ele esteve fazendo durante essas semanas aí, né, entrega de kits, né, de higienização para os motoristas à beira de estradas e rodovias pelo Brasil afora, viu? Não só aqui, que foi realizado aqui num posto aqui à beira da rodovia, num companheiro aí né, que nos deu ali o seu espaço para estar realizando isso daí, que foi ali no Rodotruck. E além disso daí, né, a distribuição de lanches e tal, e lá a gente estava captando também algumas informações né, sobre questão do Covid aí, que tanto tem se falado, né, sobre a questão das mudanças que nós temos que ter na higienização, isso e aquilo, e lá uma constante que tinha era a reclamação ainda dos postos, né, e dos lugares onde os motoristas param para fazer sua higienização, ou seja, dificuldade de banheiro, dificuldade de um chuveiro para tomar um banho, né? Então não é só a questão de ficar longe da família, mas a vida que esse motorista leva, né, ao levar, no caso aí, o alimento para outras localidades, para outros lugares, para distâncias, né, da sua casa, e qual a infraestrutura que ainda nós temos ainda voltada para isso daí. Ou seja, fala-se em mudanças de hábitos, mas ainda para essa classe
ainda fica um pouco a desejar essa situação da infraestrutura, e principalmente nessa situação. Com relação à pandemia, tudo que está acontecendo está sendo exposto, né, para a população, os governantes, o povo de forma geral, a situação que vive o país, né? Em termos de medicina, em termos de infraestrutura, em termos de atendimento médico, né? Então, foi sempre falado há tempos atrás, pelos governantes que lá estiveram, que estava tudo certo, que a saúde era maravilhosa, tinha resolvido o problema, e hoje a prática está dizendo o contrário, né? Que falta muita coisa para ser feita, muito pouco, na verdade, foi feito aqui dentro do Brasil, e as consequências estão vindo agora. Então, é isso que nós temos notado. Então, e o caminhoneiro, vamos dizer assim, sempre foi. E meu pai era caminhoneiro, né? Eu gosto sempre de salientar isso daqui. Então, como eu disse em outras épocas, ele não quis que nenhum filho dele seguisse essa carreira de caminhoneiro, porque era muito sofrimento. Imagina isso há 50 anos atrás. Hoje, ainda é sofrível, né? Com tanta tecnologia, os caminhões são moderníssimos, mas a rodovia em si, dentro do estado de São Paulo, temos muitas boas rodovias, mas fora do estado já não é a mesma situação. E em termos de atendimento, de logística, vamos dizer assim, de dar um conforto para o motorista, nós estamos muito, mas muito distante daquilo que seria o mínimo necessário, né? Então, tanto é que os caminhões aqui no Brasil, eles têm cabine dupla, né? Que o motorista dormir. Na Europa já não é assim, né? Os caminhões já são cabine simples para ele dormir em hotel. Imagina, aí a pessoa realmente descansa, né? Dormir numa cama, dormir dentro do caminhão, no tempo do frio, o gelo que faz, ou no calor que faz, como que fica? Você tem alguns países que tem a questão da pessoa que dorme às vezes dentro do caminhão, mas a cabine ela é um pouco mais estendida, apresenta um conforto totalmente diferente, é como se fosse um apartamento dentro da cabine do caminhão, né? Ou seja, até com infraestrutura de aquecimento, com o veículo parado, certo? Sobre essa questão, por exemplo, do frio, países aí, Canadá, Estados Unidos, então você vê uma outra também diferença, né? Sobre essa situação. Mas, aproveitando, Toninho, não podemos esquecer também que esse motorista, ele entrou agora, né, na questão da vacina aí contra a gripe. Nós temos aí, infelizmente, alguns colegas aí, motoristas que têm medo de agulha, mas é importante essa questão da vacinação para essa pessoa. Por quê? Porque como ela está exposta também a um vírus, né, que é o coronavírus, que é da questão da pandemia, mas nós temos outros que também estão aí, né, e que tem vacinas e que a gente tem que estar se prevenindo. Então, começou essa semana aí a vacinação também para os caminhoneiros. Então, fica aí o convite a todos para estar procurando aí postos de saúde, né? Leva lá a carteira de trabalho para provar que você é um motorista, tá? Até mesmo para poder estar se prevenindo. Essa questão da vacinação, como foi feita essa abordagem, né, na beira da rodovia, ou algum posto, para facilitar. O caminhoneiro está viajando, dificilmente ele vai ter tempo para entrar numa cidade e procurar um posto de saúde. Foi pensado alguma coisa assim? Você tem conhecimento, não? Então, essa questão da vacinação precisa dos profissionais da saúde, né? A gente questionou uma determinada empresa, né, que tem aí seus profissionais de saúde à beira de estradas e rodovias, certo? Sobre essa situação. Por enquanto eles não comentaram ainda nada, né, com a gente. Mas fica aí a ideia, né, de fazer essas parcerias, ou seja, que pode ser feita as parcerias para estar levando isso daí até a beira da rodovia para que possa ser aplicado nesses colegas que estão passando por aí. Muito bem, falando também, é muito importante, né, Luciano, a gente trazendo essa informação, lembrar dessa classe de caminhoneiros que tem mantido o Brasil, na verdade, né, transportando, levando alimento, para que realmente não fique tudo parado. E esta iniciativa aí que teve de distribuição de kits, eu vi até fazendo também aqui na próxima da Polícia Rodoviária, é uma iniciativa importante que o SESC teve para manter também, até para dizer que está do lado do caminhoneiro, que está dando suporte.
E eles reclamavam muito a dificuldade também de ter um acesso ao restaurante, né? Por exemplo, eles conseguiam até pegar o marmitex, mas não tem aquele conforto, parar para almoçar. Tudo isso aí deve permanecer por enquanto, é isso? Pelo que a gente ouviu falar essa semana aí, que teve uma prorrogação, né, do isolamento, a tendência é estar prorrogando ainda, infelizmente, essa situação. E o SESC deve permanecer ajudando, apoiando, fazendo oferecimento dessas maneiras. No caso dela, a gente está aguardando ainda algumas informações para essa semana, né? Por quê? Como o planejamento era até o dia 22, né? Eles fizeram lá uma previsão, né? Até essa semana. Agora, para a próxima semana, ainda a gente está no aguardo, né? De novas informações do que vai ser realizado. Inclusive, por isso que a gente fala assim, o SESC-Senat ele procura estar sempre à disposição, né? Se precisar fazer alguma coisa, principalmente em prol desses profissionais, né? De estar colocando as equipes à disposição para estar realizando esses projetos. Muito importante, né, Toninho, para continuar também. E agora a gente também está todo mundo sofrendo, reclamando, inclusive os caminhoneiros, e de um modo geral, né, todo o país está sofrendo. Aliás, a gente começa a perceber o efeito da crise. Não sei se é bom a gente tocar, mas a gente pode lembrar que é um momento preciso que a gente tem que realmente passar, né, Luciano? O que você entende do seu lado pessoal dessa situação? Porque uns falam que é política, outros já alertam que realmente o momento é crítico, a gente tem percebido as notícias na mídia, tem acompanhado tudo isso, mas tem sempre aquele do contra, que isso é uma política, está acontecendo, por que só os caminhoneiros têm que trabalhar, porque só o serviço essencial não pode parar, porque eles não são imunes, como qualquer outro ser humano, né? Então, Del, alguma coisa, né, tem o vírus, tem. Vida que segue, tanto que os caminhoneiros estão aí, né, saindo das suas casas, saindo às vezes de um conforto que ele poderia ter, para viajar, para levar o alimento para outras pessoas, e é um serviço essencial, né, para que não pare totalmente. Porém, você vai ver que no trânsito aí, nas rodovias, o número de veículos caiu enormemente, né? E com essa queda também, graças a Deus, uma redução dos índices de acidentes. Por quê? Porque você pegava os hospitais, você chegava numa UTI, o que tinha de pessoas que eram vítimas de acidentes era enorme. O índice de pessoas dentro disso aí, ou seja, quanto custa um acidente de trânsito. Então, às vezes, um pouco, essa questão da pandemia faz a gente pensar um pouquinho por esse lado. O que acontecia, por que acontecia, né, esses acidentes. E agora, por que houve essa redução? Então, tem um lado que a gente pode tirar aí de conhecimento, de tentar aproveitar essas informações, né, para continuar ainda com os índices baixos de acidentes. Mas, por outro lado, né, você tem aí uma outra dificuldade também, que é o que? A família, as outras famílias em si, aquela pessoa autônoma, né, que tem que trabalhar, que tem que levar também o sustento para casa. Então, aí é onde é meio complicado, né? Aí você vai entrar meio que numa questão política, qual que é certo, qual que é errado, o que está acontecendo, por que disso, por que daquilo, né? Aí, economia, né? E aí você pega assim, né, qual que é a diferença, por exemplo, num país que nem a Alemanha, né, onde você tem, segundo o Ministério lá, depoimento do ministro lá deles, lá da saúde, que você tem um controle da pandemia dentro do país. O que acontece com esses países, o que foi realizado nesses países, diferente do que falava que tinha sido feito no nosso, e que, na verdade, que nem eu também comentou até uns minutos atrás, que realmente se vê que não foi feito, que estava tudo bem, que estava tudo excelente, mas ainda se tem muito a fazer, que realmente não foi feito nada daquilo que se falava. Realmente, sério, né, Toninho, a situação. E estava olhando também uma notícia dessa semana, tudo também tem influenciado, até o nível de poluição no ar diminuiu nos países que fizeram este isolamento, esta parada geral aí.
nas estradas também, conforme o Luciano lembrava, diminuiu o trânsito, nas cidades também, diminuiu o nível de poluição do ar. Então alguma coisa de boa acaba tendo também, né? Vai gerando tudo, né, Toninho? Com certeza, né? Tem o lado bom e o lado ruim de tudo. Na vida é assim, um sobe e desce, né? Nós nunca vamos ter a estabilidade aqui fincada nesse mundo, as coisas resolvidas, né? Como Jesus já dizia, né? No mundo tereis aflições, coragem, eu venci o mundo. Então é o momento agora da população passar por tribulações. Então, o que eu penso? As pessoas têm que se voltar para se fundamentar a sua vida em Cristo, que anunciou para nós a ressurreição e uma vida futura. Então esse é o ponto que as pessoas que estão sofrendo agora, porque tem muita gente, lamentavelmente, estão aí vendo muita televisão, muita notícia ruim, né, estão aterrorizadas. Eu conheço pessoas, sinceramente, que você nota no tom de voz dele o temor, o terror que ele está envolvido. E a gente vê, eu penso assim, cada um tem um pensamento, né? Aqui o Brasil é livre, porque a gente pode dizer aquilo que pensa. Eu penso diferente dessa pessoa. Eu não vejo dessa forma, né? Que está essa coisa toda, essa loucura toda, essa histeria toda. Não existe, não existe. Existe sim, no meu ponto de vista, uma tendência política de fazer uma jogada, de conseguir benefícios, os governos alinhados com o Congresso, o STF, isso aí não sou eu que digo, os grandes radialistas, jornalistas de emissoras grandes do Brasil têm os seus programas que a gente escuta e ouve e vê também, que hoje a rádio já é uma TV, né? Estão nos vendo por aí através do Facebook. Nós não estamos em Presidente Prudente somente, nós estamos no mundo. Então tem pessoas da família que moram em Portugal, que moram na Bélgica e que estão assistindo o nosso programa. Então isso já é a nível mundial. O que nós falamos aqui fica registrado ali. Entendeu? Então, qualquer opinião aqui, qualquer um pode avaliar depois. Então eu falo sem medo de errar. Então eu não vejo dessa forma que está. É verdade sim, o vírus existe, né? O vírus existe, ele está presente aí, mas, por exemplo, cada cidade, cada localidade tem as suas particularidades. Então não podemos generalizar, engessar de cima a baixo um país como está sendo feito. Isso está sendo catastrófico para a vida das pessoas. Quando o presidente falou da economia, as pessoas ficam assim, ele está pensando no dinheiro. Mas eu estou pensando no sofrimento que está trazendo para as famílias. Nós fazemos parte, daqui a pouco vai ter uma participação, inclusive, viu, Luciano, você vai acompanhar com a gente, de uma pessoa que faz parte do comércio prudente, que está também envolvido com essa situação, como nós, que somos pequenos empresários, sentimos na pele tudo que está acontecendo. Nós temos que demitir os nossos funcionários, outros colocar de férias, e na hora que volta de férias nós não sabemos se vai continuar. Essa é a realidade, porque não tem faturamento, não tem movimento, não tem nada. Então as pessoas vão fazer o quê? O comércio de Prudente, tem muita gente que vive do comércio, né? São empregados, são famílias pobres que têm um filho, dois, trabalhando no comércio. Então não é a questão do empresário em si, é a questão das famílias que estão em volta, que dependem também do comércio. Então essa é uma questão séria, nós temos que levar em conta, porque as pessoas que decidem têm que parar e pensar nesse aspecto, mas sinceramente não estão pensando. E, Toninho, inclusive, né, pegando o gancho nessa questão aí do comércio, né, porque às vezes o pessoal fala assim, mas e o caminhoneiro, né, como é que fica nessa história? Nós temos aí alguns tipos de transportes que são realizados, né, por exemplo, pegar um exemplo aí de frios. Você pega o número de lanchonetes, de restaurantes, pizzarias, que usavam frios, né? E que hoje, se você for ver, a saída é muito menor, tá? E aí o que acontece? Quantas viagens ele fazia por semana e quantas viagens ele está fazendo, não por semana, por mês? Certo? E qual o custo disso daí? Qual o custo de você manter esse veículo? Qual o custo de você manter esse caminhoneiro? Então, isso não é só no comércio, mas também nas transportadoras, que estão sofrendo também essa situação. Ou seja, o que elas vão fazer, o que elas, né, vai ter que ser feito, como que vai ficar essa situação. Então, está influenciando em todos os ramos, em todos os lugares, né? No comércio, no transporte, na indústria, né?
Você vê, às vezes, o pessoal indo com cargas mínimas, né? Ou seja, praticamente gastando o valor, né? Muito mais para deslocar aquela carga mínima do que praticamente ao valor da carga. Ou seja, o valor da carga abaixo do valor do que seria o custo daquele transporte. O custo, não estou falando nem a questão do frete. Exatamente, as pessoas que têm o caminhão financiado, imagina, você compra um caminhão financiado para pagar a prestação, e não é prestação barata, porque os caminhões novos são caros, né? É caminhão de última tecnologia, e a pessoa vai pagar uma prestação de R$3.000 para lá. E como que faz para pagar uma prestação dessa, né? Muito crítico. É muito crítico. Então, eu estava vendo aqui o boletim da CNT, ele está dizendo aqui que o efeito vai ser catastrófico para o setor de transporte, né? Segundo o documento que eles mandaram, as perspectivas são pessimistas em relação ao faturamento, ao nível de emprego e à viabilidade de continuidade da atividade das empresas. Porque o que está acontecendo é isso. Muitos comércios estão fechados e não têm condições de reabrir. Então as transportadoras, porque o Brasil, em janeiro e fevereiro, eu falo isso porque eu estou no comércio, né, assim, de certa maneira, prestando serviços, né, na área de eventos, comunicação visual, essas coisas todas. E vindo crescente. Janeiro e fevereiro desse ano foi o melhor ano de todos os 3 últimos 4 anos. Nossa. Janeiro e fevereiro. Quando chegou em março, estava indo. Quando veio o carnaval, bom, todo mundo fica esperando o carnaval para depois o país deslanchar. Até o dia 15 foi bem. Mas quando veio do dia 12 para frente, 12 exatamente, do dia 12, uma segunda-feira, se não me recordo, não me engano, quer dizer, já começou a surgir o zum, que vai fechar isso, vai fechar aquilo. Tanto é que no dia 20, foi numa sexta-feira, realmente houve né, aqui municipal. Então, o que acontece? As empresas pararam de fazer serviço, de vender, o outro parou de prestar serviço, o outro parou com isso, parou com aquilo. A transportadora, que tinha caminhões que faziam turnos, já começou a diminuir. Então, estão parando dentro das empresas. Esse eu falo de transportadora que tem caminhões frota própria. A maioria estão paradas dentro do estacionamento. Então, começa a demitir motorista, começa a demitir o carregador, começa a demitir as pessoas do escritório, porque não tem como ficar segurando. Embora o governo apresentou vamos dizer assim, um pacote beneficiando o funcionário, ajudar a pagar isso, tem alguns convênios que você faz, 30%, 50%, 70%, reduz a hora, o governo vai pagar uma parcela e a empresa paga outra por um determinado tempo, mas é pouco esse tempo. Então, aqueles que não têm condições, muitas empresas optaram por demitir, porque lá na frente não vai ter como pagar. Hoje ainda consegue. Então está acontecendo isso. Então o setor de transporte, altamente afetado. Porque é uma cadeia, nós não podemos pensar no Brasil como comércio aqui do centro. Né? É o comércio geral, é tudo que envolve. Porque um depende do outro. Se para a economia de um setor, vai afetar o outro. Se o comércio não vende, a indústria não pode desovar a sua produção, porque quem fabrica biscoito tem que vender. E se não tem quem compra, como que vai ficar? Vai ficando estocado. Tem uma cadeia, e eu entendo que se nada for feito rapidamente, depois a situação vai ser quase que reversível. E olha que nós estamos falando aí do transporte, né, de cargas, porque nós temos também a questão do transporte coletivo de passageiros, que se você for fazer o levantamento nessa parte do transporte coletivo de passageiros, Toninho, a coisa está feia, certo? Ou seja, nesse setor do transporte coletivo de passageiros, além de ter empresas que solicitaram a redução, né, do número de linhas que eles faziam, certo? Porque não tem passageiro. Outra, tem estados em linhas, né, interestaduais, tem estado que fechou, não deixa o ônibus passar. Né? E com isso, o que acontece? Você impede também o deslocamento, por exemplo, de uma pessoa que estava trabalhando, um exemplo aqui na nossa região, que de repente a empresa parou, está parada, está fechado, e de repente essa pessoa que é de um outro estado, de repente ele queira voltar para... ele tem dificuldade.
certo? Ele tem dificuldade de fazer essa locomoção de volta para sua casa para estar junto com os seus familiares. E isso acarreta também um outro transtorno, né? Então, nós temos aí essas duas vertentes, tanto o transporte de cargas, mas também o transporte coletivo de passageiros. Você pega, inclusive, o próprio transporte aqui urbano, né? Com o comércio fechado, diminuindo o número de passageiros, né? Qual o custo desse veículo circulando, né, pela cidade? Por quê? Porque ainda continua gastando pneu, continua gastando combustível, continua o transporte. Muito bom. Agora 10h41, um bom bate-papo. Daqui a pouquinho a gente volta, continuamos falando sobre esse assunto. Para você que está ligado na Prudente AM, 10h42 agora, estamos aqui com o Luciano do SESC Senat e já já a gente volta com mais informações. Fique ligado por aí. Mandar um alô para o Ronaldo, também nosso parceiro, Vilas Boas, está acompanhando a gente aqui, e também para a Denise, mandando um alô também aqui a Denise e a Adriana. Bom dia, Luciano, e parabéns pelas informações. Pessoal que acompanha a gente também nas redes sociais. Agora 10h42. Marcos da Adriana? Aqui já. Vamos lá. Já põe agora na sequência? Vai. Prudente AM. A Laser Print, impressão digital de alta resolução em adesivos, banners, faixas, marcas e brindes em geral. A empresa familiar Vilas Boas, há mais de 25 anos no ramo. Você procura qualidade, pontualidade e seriedade? É na Laser Print. Rua Doutor José Foz, 2967, na Vila Formosa, em Prudente. Fone 3221-9295. No Maxi Atacado você encontra as melhores ofertas para abastecer o seu estoque e fazer economia. Variedade de produtos com preços imbatíveis. Aproveite o seu fim de semana e venha para o Maxi Atacado. Aberto também aos domingos. Rua Joaquim Pereira da Paixão, número 39. Maxi Atacado, bom para o seu negócio, bom para você. Procurando por um carro seminovo? Então não perca mais tempo. Vá até a concessionária Liane Volkswagen e confira o melhor estoque de seminovos de Prudente e região. Veículos seminovos com a qualidade e procedência que você merece. Viciados e 100% financiados. Todo estoque com preços e condições imbatíveis. E você pode dar seu carro como parte do pagamento, com a melhor avaliação do mercado. Liane Volkswagen, o melhor negócio também em seminovos. Ligue 3902-3733. Do estado foi aprovado no Senado. Você sabia que pode comprar tudo o que precisa sem sair da sua casa, com a comodidade, segurança e credibilidade que só o Magazine Luiza tem para você. Acesse agora mesmo magazinevocê.com.br/Magazine Info e confira magazinevocê.com.br/Magazine Info. Lá você encontra tudo o que precisa em 10 vezes sem juros, com a garantia e entrega no Magazine Luiza. Porque quando eu ligo para eles, às vezes atrasa um pouquinho, porque o cara não... Não, mas aqui não pode, né? Prudente AM. Bom, outra vez nós estamos de volta aqui no Alto Rádio Show desta manhã e nós temos um convidado que vai participar conosco, que é o Marcos Melo, é um empresário de Presidente Prudente. Ele está preocupadíssimo também com a situação que está envolvendo todo o comércio de Presidente Prudente, principalmente dos pequenos comerciantes. E eu gostaria que o Marcos agora participasse do nosso programa e dissesse para nós o que está acontecendo, qual que é a sua visão sobre tudo os decretos que foram dados pelo governo, também pelo município. E o Marcos pode dizer então para a população de Prudente aquilo que ele está pensando e quais são as tendências daqui para frente que pode ser feito para amenizar essa situação. Bom dia, Marcos. Bom dia a sua equipe da rádio, tudo bem com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Pode ficar à vontade, Marcos. Beleza. Toninho, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar, porque está correndo do lado da cidade que eu sou presidente do sindicato Prudente. Não, nada disso. Eu sou um pequeno empresário, Presidente Prudente, sobrevivente de uma grande tragédia que é que nós estamos vivendo, né? E nós tivemos a iniciativa de se manifestar não contra o isolamento. Nós não estamos contra o isolamento, nós somos a favor, né? Porém,
o que nós somos contra, Torinho, é essa imposição arbitrária, ditatorial, que está sendo imposta pelo governador do Estado. Então isso, nós, os comerciantes pequenos, estamos sentindo na própria pele essa reação, né? Então, nós não se opomos à questão do isolamento. Não. Às vezes tem pessoas que não nos entendem, acham que nós postamos pedindo a reabertura do comércio, por exemplo, né? Que nós somos contra as diretrizes traçadas referentes às normativas das leis sanitárias. Não é isso. Nós somos a favor. O que nós propomos é apenas uma coisa, é a reabertura parcial do comércio. Levamos um requerimento ao senhor prefeito, tá? E nesse requerimento nós pedimos para ser atendido de uma forma escalonada, aonde o nosso comércio possa trabalhar de forma escalonada, cada comerciante tomar as devidas precauções conforme as leis sanitárias elas pedem, né? E com essa situação, nós estamos em um diálogo faz mais de 30 dias. E esse diálogo, ele não está sendo atendido, né? E nós temos hoje, aí, mais ou menos, o 12º grupo de comerciantes na cidade, em termos de redes sociais, e as pessoas estão com o nível de estresse lá em cima, preocupação, né? A aflição pela situação. Nós temos já pessoas, comerciantes, que são mais próximos da gente, já falando coisas horrendas, questão de suicídio, preocupado com tantas coisas que estão por vir, ainda estão por vir, e a gente não vê nenhuma manifestação de apoio a essa classe. Já que não vai ser aberto o comércio, né? Isso aí é o que nos dizem, né? E a cada dia está sendo prorrogado, né? Era em abril, agora para maio, aí de maio vai ser mais outra prorrogação, e assim vão levando para a barriga. Então, só que não existe, cadê o apoio? Precisa pensar nessas pessoas. Nós temos hoje também, só para critério de informação estatística, mais de 4.500 comércios na cidade de Presidente Prudente, mais os informais são 7.000 comerciantes pequenos, e 3 pessoas, se nós colocarmos 3 famílias por comércio, essas 3 famílias representam hoje mais de 21.000 famílias que estão aí à mercê de vontade política, entendeu? Então nós não estamos contra o posicionamento do isolamento, também nós compreendemos a situação do senhor prefeito. Lógico que, né, a nossa fala com ele nos permitiu ter uma ligação direta, conversar com ele, expor as nossas ideias, levamos lá o requerimento, tá? Então a gente entende, sabe que acima dele existe a lei, o decreto estadual. Mas se nós formos pelo princípio da hierarquia, o decreto federal, como fica? Então tem que ter aí uma certa articulação benéfica para esses pequenos comerciantes, para os comerciantes, enfim, né? Que todos eles precisam. Nós temos pessoas, em um ato de protesto, nós estamos rasgando aquele boleto de pagamento de impostos, o Simples, o ISS, as pessoas não vão pagar, não tem condição. E aí eu te faço uma pergunta: e aí, como que a máquina vai sobreviver? A prefeitura tem os seus compromissos, ela depende do que der arrecadação. Se nós não estamos trabalhando, não temos como pagar impostos, né? E assim por diante. Então é uma corrente, né? Agora, o que nós precisávamos, né, em Presidente Prudente, é o apoio da população a nos entenderem que nós, os comerciantes, às vezes até ouvimos que somos gananciosos, não é isso, não é ganância. Os comerciantes, eles estão tentando sobreviver, porém, para tanto, é necessário que haja sim isolamento, mas não de forma arbitrária, como está sendo feito pelo governo do Estado de São Paulo, né? Exatamente, a gente falava pouco antes de você entrar no ar aqui essa mesma situação, né? Cada realidade de cada cidade, de cada estado é uma particularidade diferente. Então, não vamos comparar Prudente com a capital de São Paulo, né? Não existe como. Porque ali é um grande aglomerado de pessoas, metrô, trem, lotado, ônibus,
Aqui é uma outra realidade que poderia ter uma medida diferente, e a gente nota que realmente as coisas estão caminhando para esse lado, esse engessamento, né, esse endurecimento que não faz sentido, na minha opinião, também. Se você me permite fazer mais uma colocação, sim. Existe um contraditório, né? Você vê, existem vídeos aí nas redes sociais que há meses atrás, no meio da semana do Carnaval, o governador do Estado, o primeiro mandatário do Estado, ele participando aí de momentos festivos do Carnaval, não estamos criticando ele, a postura dele, ele tem direito, é debaixo da mesma Constituição que a nossa, tem direito de ir e vir, ele pode fazer o que ele quiser. Porém, o que acontece? Por que para o Carnaval não foi estabelecido tanto processo? Existia outra situação por trás. Agora, não, vamos continuar no isolamento horizontal, vamos fazer as prorrogações devidas. Por quê? Porque nós temos o nosso escudo. Os comerciantes morrem por nós. Não. E outra vez também, existe uma questão, se nós formos analisar, em 2019, estatisticamente, mais de 206 pessoas por minuto foram infectadas com a dengue. Então, eu não posso me dar o direito de escolher de que morte eu quero morrer. É mais gostoso eu morrer de dengue, de infarto, de AVC, entendeu? Ou acidental. Então, quer dizer, quantas pessoas morrem de acidente por minuto no Brasil? Então, vamos todo mundo parar de dirigir carro. Então, umas situações impostas que são absurdas. E o que acontece? As nossas autoridades não estão tendo discernimento para poder entender que o problema ele é muito além do Covid-19. Não é verdade? E dentro dessa situação, eles querem impor de forma ditatorial o que nós temos que fazer ou não. Eu só penso o seguinte: se os homens íntegros se calaram, as hipócritas sempre governarão, que é o que está acontecendo. Nós, a população, precisamos sair da omissão. Nós precisamos dar a cara, bater. As pessoas têm que perder esse medo. O brasileiro, ele é um gigante pela própria natureza. E nós temos que cumprir aquilo que nós cantamos no hino nacional. Nós temos que desafiar a morte no nosso peito, ir para cima. Agora, não aí ficar aí a base de regras ditatoriais de governantes, sendo massa de manobra. Isso é que deixa a gente indignado. Né? Então, nós estamos retomando a economia, nós criamos aí algumas situações estratégicas para vencer algumas situações que nos deixou em situações difíceis também, pelo momento econômico do país. Agora nós estamos conseguindo respirar uma palavra dessa. Então nós precisamos entender que a saúde ela está em primeiro lugar, mas pode se tratar da saúde da população, abrindo-se alguma flexibilização para que a máquina não pare de rodar. A economia tem que continuar. Mesmo porque o Estado não vai ter dinheiro suficiente para pagar todas essas despesas, todas essas ajudas que estão sendo direcionadas para o trabalhador, para o informal e aqueles tal. Mas uma coisa importante também que você talvez tenha procurado e não tenha encontrado, por exemplo, uma pequena empresa, você vai atrás de um financiamento para capital de giro, não tem. Né? O governo falou que vai liberar, mas primeiro está priorizando a pessoa física, que é o mais vulnerável, vamos dizer assim. Mas as pequenas empresas não têm. Né? Eu fui no Banco do Povo, e eu tinha falado com o prefeito aqui no sábado passado, né, sobre o Banco do Povo, a demora que está lá no Banco do Povo para se conseguir um benefício. Ele falou que na hora eu ligar para o secretário Casagrande para ver essa questão que não poderia ter tanta demora assim, que priorizaria, então, os pequenos comerciantes. Então eu fui no Banco do Povo, reivindicar também, que eu sou pequeno empresário, preciso, né, capital de giro, não estou pagando as contas mais, a minha situação é essa, como é a de muitos daqui, e tem uma pilha de documento lá, porque é um pacote de documento que se exige. Depois você prepara todo aquele pacote, só tem 2 funcionários trabalhando das 10 às 13 horas, e eles não dão conta de fazer o cadastramento, que é através de um site, eles têm que lançar tudo aquilo,
eles não têm como fazer. Aí eu perguntei, escuta, mas não tem outra forma de resolver? Ele falou, tem que colocar funcionários competentes, né? Porque algumas vezes foi colocado estagiário que não funciona também, o estagiário vai para aprender. Então agora tem que ter uma força-tarefa da prefeitura lá, no Banco do Povo, para cadastrar esses documentos e o mais rápido possível conseguir esse benefício. E o funcionário até dizia que o benefício demora em torno de 50 dias. Daqui a 50 dias não tem mais empresa aberta, não tem mais comércio, não tem mais emprego. As pessoas aí que estão dependendo do comércio vão estar desempregadas, porque o patrão não tem dinheiro para bancar nem a si próprio e nem vai ter dinheiro para bancar os funcionários. E exatamente. Veja bem, você fez uma colocação com bom senso. O que ocorre é o seguinte, o recesso ele mata muito mais do que qualquer tipo de vírus e enfermidade. Porque através de um recesso vem outras situações, pessoas acabam entrando em estado de desespero. Toninho, um recesso, o bom pagador ele vira mau pagador. O rico fica pobre, o pobre fica miserável, o miserável morre. Eles não estão pensando nisso. Estão pensando somente num problema. Parece que estão tapados. Ou me perdoe, estão usando isso como argumento, mas na verdade existem outros interesses. É um sistema, nós sabemos disso. Né? Exatamente. Mas, Bart, para suas considerações finais, nosso tempo já está se esgotando também aqui, gostaria que você desse a última mensagem, então, para a população de Prudente. Você já disse muito claro que não é contrário, mas que seja uma forma mais ponderada de se poder trabalhar, de maneira que se cumpra, né, o comércio cumpra as regras e diante disso que as pessoas possam trabalhar, né? Essa é a forma que você disse aqui, e eu também entendo dessa forma. Eu acho que tem que haver um consenso aí, a prefeitura, os nossos deputados, eu não sei por onde que anda, né? Tem os 2 deputados aqui presentes, os nossos vereadores, não sei onde que estão também agora, nesse momento, que tinham que estar abraçando o empresário local, e a gente não está vendo nada disso, pelo menos eu não estou vendo. Não sei se você tem visto algum por aí. Camilo, você tocou num ponto que a gente até evita falar, mas, na verdade, inclusive eu sou amigo pessoal de um grande nome em Presidente Prudente como vereador. Não vou citar aqui para não fazer campanha política para ele, mas se ele estiver me ouvindo, ele sabe que eu estou falando dele. O cara é humano, cara pobre, mas muito trabalhador pelos interesses da população da região onde ele mora, e em alguns fatos também, até mesmo pela cidade inteira. Mas, na verdade, é isso. Quando é época de campanha, nós, comerciantes, nós somos visitados primeiro pelos candidatos, e agora eles sumiram. Há uma omissão. Existe lá um áudio que manda, existe lá um videozinho que faz, para tentar. Mas os comerciantes, os pequenos comerciantes, nós comerciantes não estamos querendo isso. Nós estamos querendo uma outra atitude. Qual é a atitude? É sair de cima do muro, é levantar a bandeira do comerciante e falar, não, nós vamos te defender. Entendeu? Me perdoe, eu não sou candidato a nada, sou político. Pode ser amanhã, mas não sei. O que acontece é o seguinte, o que eu estou fazendo, a iniciativa que eu tive, foi uma iniciativa espontânea, que essa iniciativa era para ter sido feita por qualquer outro vereador, ou até mesmo pelo próprio mandatário da cidade. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte, é que a nossa resposta, ela tem que ser na urna. Não sei se em outubro, se em novembro, se em dezembro, ou se daqui 2 anos, em 2022. Essa polêmica também não seja acertada. Mas a população tem que aprender a votar, tem que dar um voto confiante. O vereador, o prefeito, ele tem que saber o seguinte, ele é empregado do povo, quem paga o salário dele é o povo. É isso, e não entende. E o cara não consegue reivindicar. Fica aí na omissão, na passividade. População, vamos sair da passividade, vamos sair da omissão. Vamos buscar reivindicar os nossos direitos. Então, muito obrigado pela oportunidade. Desculpa estar desabafando aqui, simplesmente, quando toca nesse assunto, pelas injustiças causadas e pelas corrupções que nós estamos sabendo dentro desse ciclo político. Infelizmente, os nossos ânimos ficam exaltados. Desculpa também. Fica tranquilo, Marcos, obrigado pela sua participação. Vamos pedir a Deus que interfira nisso tudo também, que ilumine a cabeça desses governantes, daqueles que decidem, para que uma medida seja tomada e que o pior não venha a acontecer, que é o que está se desenhando por aí. Obrigado pela sua participação.
Obrigado, Toninho. Um abraço, um bom dia, um bom final de semana. Obrigado. Toninho, só mais uma oportunidade? Sim. Pois não. Só avisar, amanhã, do dia 19, nós vamos fazer uma manifestação em prol à reabertura do comércio. Eu queria deixar bem claro isso. É em prol à reabertura do comércio. Contra aquela PL 149 e contra os governantes que estão agindo de forma arbitrária, né? Porém, presidente prudente, a nossa bandeira é a reabertura do comércio. Tá certo. Então, isso abrange muita coisa. Então, convidamos a população para estar conosco ali. Vai ser no Parque do Povo, às 4 horas da concentração, sairemos às 5 horas da tarde, tá? E é uma manifestação ordeira, pacífica, porém com esse cunho do comércio. Ok? Ok, obrigado. Então, no Parque do Povo, ali no Feirão de Carros, é isso? Pé do campo Caetano Peretti, né? Caetano Peretti. Exatamente. Vamos fazer às 4 horas, sairemos às 17 horas. Vamos fazer um contorno no Parque do Povo. E depois nós vamos se unir para ver qual que é a ideia de cada pessoa, de cada comerciante, para a gente poder tomar uma decisão pacífica e ordeira para que o nosso comércio aqui em Presidente Prudente não seja decretado um luto oficial. Porque, infelizmente, algumas cruzes, algumas bandeirinhas de luto já foi estabelecidas na nossa cidade. Amigos nossos que tiveram que fechar as portas por causa dessa situação. Pessoas em desespero, família chorando, em agonia, angústia, aflição. E nós aqui, nessa morosidade, nessa omissão, nessa passividade, sem tomar nenhum tipo de atitude. Tá certo, Marcos. Volto a falar novamente, Toninho. Isso que crave forte no coração de todos os ouvintes que estivermos ouvindo, e que seja como o badalo de um sino no seu ouvido até o momento das eleições. Se os homens íntegros se calarem, os hipócritas governarão. Então, meus amigos, vocês entenderam o recado. Tá certo, Marcos. Obrigado pela participação. Vamos seguir aqui com o Alto Rádio Show desta manhã. Luciano Senedense, você viu os comentários do Marcos, a gente compartilha do pensamento dele, porque nós estamos vivendo a mesma situação, o mesmo drama, e no setor de transporte que você falou, está afetando todo mundo e afetando aquele que tem a van, de transporte escolar, nós falamos de transporte coletivo, as empresas de ônibus que não estão podendo circular com os ônibus, né? E quem tem uma van, quem tem duas vans, empresa, porque os eventos foram cancelados, feiras em São Paulo foram canceladas, encontros religiosos foram cancelados, então está tudo parado. Então o setor de transporte, quer dizer, está todo mundo no mesmo barco, não vai escapar um, né? Somente a classe política que tem o seu salário garantido pelo nosso dinheiro, que é o do contribuinte, que daqui a pouco também não vai ter mais dinheiro, a verdade é essa, né? Não vai ter imposto, não vai ter nada, nós não sabemos o que vai acontecer. E a gente vem falar de corte de salário, corte de jornada, né? Mas infelizmente, corte de salário de deputado, diminuição de salário de senador, infelizmente não se ouve falar nada, né? Poderia demitir, tem 503 deputados, poderia ser só 50 de repente, né? Não sei quantos senadores, poderia ser 2 ou 3, 4 no máximo, e assim por diante. Mas acontece que lá em cima não acontece nada, o problema está aqui embaixo. Mais uma vez o pobre está pagando o pato. Del, vamos para frente então, agradecendo já a presença do Luciano, que nós vamos ter um convidado agora no Alto Rádio Saúde, que é o doutor Belmiro Das, que vai falar também que está acontecendo muitas doenças em decorrência dessa pandemia. Então, Luciano, fique à vontade. Inclusive, Toninho, para encerrar, né, aí a participação também, trazendo aí para a questão do transporte, o SESC-Senat, ele está fazendo agora alguns cursos e treinamentos presenciais à distância, tá? Para isso acontecer, a pessoa tem que ter um celular com câmera, tá? E aí, cursos com noções básicas de primeiros socorros, não só para o motorista, para o caminhoneiro, para o motorista de transporte coletivo, mas também para todo o familiar, né, dele, e aberto também à comunidade, né? Aquele que queira fazer algum curso, algum treinamento, está disponível. A partir dessa semana a gente vai começar com esses cursos e treinamentos, né, presenciais à distância.
onde a pessoa tem que entrar como se fosse uma live, certo? Para estar participando, né? E ali é feito, no caso ali, esse treinamento, esse conhecimento, aprimorando um pouquinho mais, até mesmo, a gente fala assim, um dos cursos que a gente dispôs aí é esse, noções de primeiros socorros, porque talvez você vai ter que usar em casa. Exatamente, é o que está acontecendo. Luciano, brigadão pela presença mais uma vez, contamos com você, nas próximas vezes vamos convidá-lo novamente, né, que nosso programa tem que seguir. Então, nosso agradecimento e um bom feriado, né, que vem aí o dia 21 de janeiro, ou de abril, dia de Tiradentes, né? Não vai ter muito que comemorar, não dá para viajar, não dá para fazer nada, mas vamos aí enaltecer aquele que foi um dos mártires desta nação, que batalharam também, assim como o Marcos está fazendo aí, e outros, né, no Brasil, para defender um pouco o interesse da população e da pátria. Como diz a introdução do hino nacional brasileiro, que hoje não é mais cantada, né? Espero, Brasil, que todos comprais com vosso dever. Né? Assim seja. E vamos lá. E vamos. Obrigado, Luciano, mais Eu que uma vez. agradeço. Obrigado, Toninho. Agora, 11 horas e 7 minutos, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos agradecer também nossos colaboradores. Já nosso bate-papo com o Dr. Belmiro Darcy, para você ligar e tirar as suas dúvidas também. Já aqui na Prudente AM. Agora, 11 e 7. Eu que agradeço. Novamente. Não. Rede de farmácias Droga Rio, farmacêuticos no local, manipulação de fórmulas com economia de até 80%, entregas em injeção em domicílio até meia-noite todos os dias. Fazemos exames de diabetes, avaliação de pressão arterial. Precisou de medicamentos? Rede Droga Rio, Avenida Popular, 1217, fone 3223-1052. E Coronel Marcondes, 2807, fone 3221-7925. Rede Droga Rio, pode confiar. Aqui tem mais alegria. Aqui tem mais informação. Muito diferente, mas quando é que vai voltar só por isso? Vai ser mais como ela. Procurando por um carro seminovo? Então não perca mais tempo. Vá até a concessionária Liane Volkswagen e confira o melhor estoque de seminovos de Prudente e região. Veículos seminovos com a qualidade e procedência que você merece. Deliciados e 100% financiados. Todo estoque com preços e condições imbatíveis. E você pode dar seu carro como parte do pagamento, com a melhor avaliação do mercado. Liane Volkswagen. O melhor negócio também em seminovos. Ligue 3902-3733. No Maxi Atacado você encontra as melhores ofertas para abastecer o seu estoque e fazer economia. Variedade de produtos com preços imbatíveis. Aproveite o seu fim de semana e venha para o Maxi Atacado. Aberto também aos domingos. Rua Joaquim Pereira da Paixão, número 39. Maxi Atacado. Bom para o seu negócio, bom para você. Rede de farmácias Droga Riso, farmacêuticos no local, manipulação de fórmulas com economia de até 80%, entregas em injeção em domicílio até a meia-noite todos os dias. Fazemos exames de diabetes e aferição de pressão arterial. Precisou de medicamentos? Rede Droga Riso, Avenida Manuel Goulart, 1217, fone 3223-1052. E Coronel Marcondes, 2807, fone 3221-7925. Rede Droga Riso, pode confiar. Você sabia que pode comprar tudo o que precisa sem sair da sua casa, com a comodidade, segurança e credibilidade que só o Magazine Luiza tem para você. Acesse agora mesmo magazinevocê.com.br/Magazine Info e confira magazinevocê.com.br/Magazine Info. Lá você encontra tudo o que precisa em 10 vezes sem juros, com a garantia e entrega do Magazine Luiza. Essa é a rádio de Prudente, Prudente AM. Agora na Prudente AM 1070, Auto Rádio Saúde, com Toninho Vilas Boas. Notícias, entrevistas com médicos e profissionais da saúde, participação do ouvinte e muito mais. Auto Rádio Show, a partir de agora. Oração
médico. Ó Mestre, eu te agradeço porque me entregastes a missão de exercer a medicina, restituir a alegria de viver às pessoas que me são confiadas a qualquer hora, momento e lugar. Ofereço-te a minha vocação de servir a sociedade como instrumento de tua providência. Grandes são os avanços da ciência, mas também são inúmeros os desafios à limitação humana que exige de mim seriedade, equilíbrio, sabedoria e fidelidade ao juramento que fiz. Ó Deus da vida, ilumina-me e faça de mim um mensageiro de misericórdia e esperança. Que no final de cada jornada eu possa celebrar o renascer da vida, fruto do trabalho, e entregar-te às situações da minha limitação quando não tiver êxito. Senhor, que viestes trazer vida e vida em abundância, torna-me um instrumento de tua misericórdia. Amém. No ar, Auto Rádio Saúde, com Del Gonçalves e Toninho Vilas Boas. Muito bom, agora 11 horas e 12 minutos, 11h12, de volta aqui na Prudente AM para você acompanhando nossa programação online, para você ligado aí também em casa, em qualquer lugar. A gente está ao vivo a partir de agora também no Facebook. E já ao vivo por aqui também, para você que acompanha aí a Prudente AM, nosso muito bom dia. A gente vai falar agora com o Dr. Belmiro Darcy, ele que é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, também especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Especialista em homeopatia pela Associação Médica Homeopática Brasileira, Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina. Também professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, conferencista para escolas, instituições, faculdades e empresas. Ele é diretor da Clínica Médica Escola de Vida Saudável de Presidente Prudente, médico clínico com exercício profissional em Presidente Prudente. E ainda exerceu os cargos de diretor do Serviço de Pediatria da Santa Casa de Misericórdia aqui de Presidente Prudente, diretor de berçário da Santa Casa e ainda vice-presidente da Sociedade de Medicina de Presidente Prudente, diretor de Patrimônio da Sociedade de Medicina de Presidente Prudente, secretário da Unimed aqui de Presidente Prudente e presidente da PAI. E ainda é presidente do Tênis Clube de Presidente Prudente. Está ao vivo conosco aqui para falar hoje sobre a Covid-19. É o doutor Belmiro Darcy, que a gente recebe agora aqui carinhosamente pelo telefone. Bom dia, doutor. Bom dia, Toninho. É um prazer conversar com você e com seus ouvintes. Como vai, Toninho? Fala aí com o doutor Darcy. O Del está falando com o senhor. Dr. Belmiro Darcy dispensa a apresentação. O Del fez uma grande introdução aqui, né, de todas as qualificações do Dr. Belmiro Darcy, a gente já conhece, esteve conosco aqui presencialmente. Hoje, por força das circunstâncias, né, doutor? Estamos falando aqui através das redes sociais e também através do telefone. É um prazer tê-lo conosco, doutor. Prazer é meu, Toninho. Bom dia, Del. Prazer estar com vocês e a gente possa trazer luz nesse momento realmente difícil da nossa vida, né? Muito difícil, né, doutor? As pessoas estão mais sofrendo agora, nem tanto fisicamente como emocionalmente, né? O senhor trata dessas questões também, o senhor trabalha muito como homeopata e, a princípio, seria mais para a gente entrar nessa questão, né? Eu penso assim, da conversa de hoje, como que o senhor está avaliando a situação das pessoas dada a pressão mental que estão sendo acometidas, quais são os prejuízos aí e o que o senhor poderia recomendar para essas pessoas nesse momento? Realmente esse é um aspecto importante, né, que precisa ser considerado e cuidado, que são os efeitos dessa realidade toda na parte emocional, né? É uma doença que se manifesta no aspecto físico, né? Mas na realidade que vivemos, o aspecto emocional tem sido forte, é muito forte, a realidade que as pessoas estão passando afeta emocionalmente muito e que gera consequências, Toninho e Del, para o corpo como um todo, inclusive para o sistema imunológico, que é o sistema que nós mais precisamos nessa hora, né?
Então, a realidade de uma vivência de tensão, de insegurança, de medo, de ansiedade, de perdas econômicas e financeiras, que está transtornando a vida das pessoas, né? Tirando a paz, tirando a segurança, estressando. Mas isso muito é fruto, Toninho, de uma realidade assim. As pessoas não estão vendo uma saída, uma sensação de impotência. Quer dizer, você se vê, por um lado, na iminência de ser atacado por um vírus, de ser achado pelo vírus, né? Tanto é que a proposta se esconda do vírus, se isole, mas as pessoas vivem sem segurança, mas a qualquer momento eu posso me contaminar, e se eu me contaminar, o que acontece? Né? Então, a palavra que eu quero trazer hoje é especialmente assim, algo que se tem feito para não adoecer, ou adoecer levemente, além do isolamento. Isso é que é importante que as pessoas saibam. Né? O isolamento não é a única medida e nem é a mais importante para o nosso enfrentamento com relação ao vírus. Isso precisa estar muito determinado, porque há uma divulgação, isso do ponto de vista médico. Eu estou falando do ponto de vista médico, que não é correta, não é adequada, e eu digo que é até perversa. Você dizia, o isolamento é a única maneira de se defender. Isso não é verdade. E por que assim? É que para que aconteça uma doença, existe por um lado a necessidade da presença de um agente agressor, então no caso o vírus, mas não basta a presença do vírus. Tem a outro lado, a contrapartida, que é a condição do terreno, a condição do corpo, do organismo, a vulnerabilidade. Né? Então, se o vírus contamina uma pessoa, mas essa pessoa, esse organismo está forte, resistente, funcionando bem, com um bom sistema de defesa, esse vírus não vai prevalecer, não vai se replicar, não vai se multiplicar, não vai criar problema. Então, é isso que é preciso ser sabido. E para isso, basta você cuidar melhor do seu corpo. Nós podemos falar alguns detalhes de como é esse cuidar melhor. Mas, enfim, Toninho, é assim, fortaleça o seu corpo. Para quando ele encontrar o vírus, ele ser capaz de resistir, combater e vencer. E isso é perfeitamente possível de ser feito. Então, ninguém está à mercê da sorte, do azar. Será que vai acontecer? Não tem nada de fazer? Não é assim. Quer dizer, você tem um poder em suas mãos, que é o sistema de defesa, vejam, que é o sistema que garante a vida. A vida existe, não foi extinta ainda, porque nosso corpo é dotado de um mecanismo poderoso, fantástico, sofisticado de defesa, exatamente para esses momentos. Né? Então ninguém está abandonado à mercê do vírus. Não, mais potente do que o vírus é o sistema de defesa. Agora, isso desde que nós o façamos assim, entendeu? Doutor, então, desculpa interromper, doutor, mas pelo que o senhor está nos explicando aqui, eu acho que entra na primeira questão, essa defesa do nosso organismo, está explicando por que uma pessoa adoece gravemente e a outra já nem adoece. Exatamente, Toninho. Você vê que fala-se, quem cuida das estatísticas do problema, que 85% das pessoas adoecem levemente, algumas nem sabem que foram contaminadas. Então, veja, se esse vírus fosse tão forte assim, a grande maioria adoeceria de maneira grave e importante. Então, não é a gravidade do vírus, não é a força do vírus, é a fragilidade da pessoa. Que a gente diz que é o terreno. Então, isso cabe a nós fazer, isso é possível ser feito. Né? Você cuidar para estar fortalecido, para não adoecer diante da presença do vírus. É exatamente isso. Né? E qual que seria a maneira, o que pode ser feito, então, para evitar a doença, além do isolamento? Toninho, esse é o objetivo maior, né? Porque, vamos pensar assim, diante dessa ameaça que está aí rondando,
o vírus, o que nós queremos, né? O objetivo maior é não adoecer, ou adoecer levemente, como uma gripe banal, que você tem lá os sintomas de uma tosse, de uma coriza, de um pouco de mal-estar, e só. Quer dizer, isso é o que nós queremos, que exatamente esse vírus, chegando no nosso corpo, não se multiplique. Para isso, é simples. E a primeira ação é você cuidar do corpo, dando para ele aquilo que ele precisa para funcionar. Toninho, algum corpo funciona sem nutrientes, sem alimento, você acha que é possível? Com certeza não, né? Com certeza não. Então eu quero que o meu corpo funcione bem em tudo, e inclusive no seu sistema de defesa. Começa, eu preciso alimentá-lo. Agora, alimentar significa comer comida de verdade, não é sair comendo os produtos industrializados, que mais do que nutriente, é tinta química, corante, conservante, flavorizante, antiumectante, quer dizer, é produto químico que agride, não nutre, agride, intoxica. Então, se alimentar bem, a gente diz assim, para dizer em poucas palavras, comida de verdade. Então, se no dia a dia as pessoas se permitem comer o que querem, não estão nem aí porque estão comendo, porque parece que o corpo não está reclamando, mas agora nós precisamos de resultado. Então agora é se cuidar, opa, deixa eu comer direito. Então, coma comida de verdade. Tudo de verdade, é alimentação. A quantidade, pouco, pouquinho de pouca comida. As pessoas adoecem pelo excesso de comida, frequente 2, 3 vezes ao dia, é outra condição que enfraquece o corpo, é comer o dia inteiro, é beliscar o dia inteiro, é um tal de 3 em 3 horas, isso não é adequado para a fisiologia. Então, 3 vezes, café da manhã, almoço e jantar, né? E comer muito vegetal. Dentro da alimentação, uma orientação que a gente podia dar, que é o alimento mais forte, que funciona como nutriente e remédio. Verdura, legumes e frutas, mais do que nutrientes perfeitos, eles são verdadeiros medicamentos. Por isso que o Hipócrates, o pai da medicina, disse 300 anos antes de Cristo, que o teu alimento seja o teu medicamento seja o alimento. Então nós podemos fazer, Del, do nosso alimento um verdadeiro medicamento. Então eu tenho no meu alimento uma condição que dá força para resistir ao vírus. Agora, eu preciso, como eu disse, comer comida de verdade, né? A segunda questão é você dar água para o corpo. O corpo não funciona, o corpo que é 70% de água, não funciona sem água. E se você imaginar que 80% das pessoas nem água bebem, 80%. Então já tem o corpo fragilizado porque não tem água, o corpo desidratado cronicamente. Aí você soma desidratado, não tem nutrientes, come comida que na verdade só intoxicam, né? Exercício não existe. Fazer exercício significa melhorar a circulação, melhorar a oxigenação, que é o maior alimento, é o oxigênio, né? Então, se movimentar, fazer movimento, fazer exercício, né? Aí você vem o descanso, o sol, uma fonte fundamental de defesa, sempre e mais ainda nessa hora. Então, é tomar um sol de 10, 15 minutos todo dia, entre 10 da manhã e 2 da tarde, é esse horário que é importante, ultravioleta B, né? O descanso do corpo e da mente procurar estar alegre, brincar, sorrir, virar criança, ter um hobby, que a condição está muito prejudicada agora, como você lembrou, viu, Toninho? As pessoas tensas, angustiadas, ansiosas, então isso não é bom. Com assunto de risco, de problema, de mortes assim na cabeça, então a cabeça a mil, precisa se poupar, fugir desse envenenamento mental, né? Então veja que são essas coisas simples, básicas. Olha, sol, água, ar, alimento, exercício, descanso, e para completar a nossa dimensão espiritual, a fé em Deus, a confiança em Deus, né? Entregar para Ele, pedir a força, o poder, a bênção, mas Ele vai dizer, tá bem, filho, mas faz sua parte, né? Isso, e Ele dá orientação e dá poder para a gente fazer, né? Então, cada pessoa, cada ouvinte seu que está aqui conosco, né? Se segurar disso que existe, dessa força que está ao seu lado,
e saber assim, você não está exposto, você não está sozinho, tem o que você fazer para rechaçar o vírus com muita segurança, sabe? Isso que a gente lembra as pessoas. Significa, Toninho, você manter o corpo como um ambiente hostil ao vírus. Hostil. Agora, se esse corpo não está bem cuidado, ele se torna um ambiente favorável ao vírus. Por isso que as pessoas complicam, adoecem e morrem. Não é que o vírus é forte, que a pessoa está muito fragilizada, mas essa fragilidade nós podemos mudar em qualquer idade, mesmo no idoso, né? A qualquer momento que você começa a melhorar essas ações, rapidamente o corpo já responde, entendeu? Isso aqui é maravilhoso, fantástico. Exatamente, doutor. Uma coisa importante que a gente nota aqui, o senhor está falando de um conhecimento muito fantástico para nós aqui, esclarecendo muitas dúvidas das pessoas que estão em casa, amedrontadas, aterrorizadas pela mídia, pela grande mídia que está aí toda hora mostrando o caixão, mostrando o container para congelar, né? Então, eu tenho um grupo de WhatsApp na família, eu já disse para as pessoas lá, para de assistir televisão, noticiário, né? Porque isso está desanimando as pessoas, trazendo um terror muito grande, e a gente nota até com algumas pessoas que a gente fala, na própria voz você vê o terror estampado. Sim, sim. Então, isso é altamente prejudicial aqui para eu digo que isso é uma perversidade fazer isso, é um abuso de poder, é manipulação, né? E essa visão também de uma linha da medicina que coloca que o isolamento é a única recurso contra, é também perversa e não é verdadeira. Essa é uma parte da medicina, não é toda a medicina. Eu pratico a medicina como milhões de profissionais no mundo e pacientes usufruem dela, que não tem essa visão e que tem uma prática que os resultados confirmam, né? Então, em vez de se preocupar com o vírus em si, porque nós não temos domínio sobre ele, vamos fortalecer o corpo. Isso fica claro para vocês? Fortalece o seu corpo e ele vai suportar o vírus. O problema não é o vírus, é o corpo fragilizado. Sobre o vírus você não tem domínio, sobre o seu corpo você tem. Entendeu? Então, é uma condição perversa, mas isso porque é um sistema que se alimenta da doença. Toninho, veja essa realidade que está aí. As notícias que nós temos é que o país já vai gastando 600 bilhões de reais com essa indústria da doença, com equipamento de hospital, de UTI e respirador e tal, 600 bilhões com a possibilidade de chegar a 1 trilhão. Né? Agora você imagina o seguinte, alguém está ganhando, pronto ainda esse dinheiro. É exatamente desse modelo que o sistema se alimenta. É alimentando a doença. Agora você vê que uma palavra não é dita, não é orientada às pessoas sobre, olha, fique em casa, mas se cuide bem, beba mais água, se alimente melhor, no sentido do melhor verdadeiro, não é só come melhor ou qualquer coisa não, né? Tome sol. Ao contrário, o sistema diz para você não tomar sol, porque ele é o demônio, ele dá câncer, e você manda você passar um veneno na sua pele, chamando de protetor. É esse modelo que a gente vive que está predominando e prevalecendo aí, percebe? Agora, com muito poder, com todo o poder na mão, porque tem dinheiro que não acaba mais, né? E aí com esse poder parece verdade, mas fala em nome da ciência. Você vê o ministro da Saúde esse que saiu, quantas vezes, eu falo, com ciência, ciência. Se tinha ciência, não tem nada de ciência, isso é manipulação. Isso é uma parte da medicina que não é toda, que tem essa visão. E quem quer seguir, siga, tudo bem. Eu acho importante e agradeço essa oportunidade de se colocar nessa outra visão. Há uma outra visão de medicina, há outras linhas de medicina que pensam diferente. E as pessoas precisam saber disso. Porque tem tanto poder em nome da Organização Mundial de Saúde, do mesmo jeito, dominado pelo poder, que tem conflitos de interesse, mas vem com aula de verdade, de coisa absoluta, de única, de melhor, tudo mais não presta, é charlatanismo, né?
Você percebe essa manipulação? Agora, não, eu já falei demais. Fale você, Toninho. O doutor, está muito importante o nosso bate-papo. Ajuda a esclarecer também a população, os ouvintes que acompanham a gente aqui na Prudente AM, nossos ouvintes também do Facebook. Eu já lembrou aí sobre a defesa do corpo, organismo, a imunidade, que é importante, e também sobre o isolamento, esse valor que ele tem realmente na vida, mas que não é tudo. Agora, o que uma pessoa deve fazer, por exemplo, aqui na nossa cidade, nossos ouvintes, começou a sentir os sintomas de uma gripe. Qual é o primeiro passo? O que ela deve fazer? É um aspecto muito interessante, né? Quando aparece sintoma de gripe, uma providência, eu vou ter dois lados. O primeiro é o que fazer, o segundo é o que não fazer. Né? O repouso, né? O próprio corpo entra num estado de indisposição, que é para obrigar a pessoa a ficar quieta e repousar, para não gastar energia. Então respeite isso. Fica quieto, repousar. Nessa hora, hidratar mais ainda. Se no dia a dia muita água já é importante, e na hora que adoece, eu digo, 4, 5 litros de água, porque o que sobrar o corpo joga fora. Então, hidratar, tomar muito líquido, é o segundo ponto. O terceiro, respeitar a falta de apetite. Porque quando adoece, o corpo entra num jejum forçado, que é para repousar o sistema digestivo, não gastar energia com digestão. Então, é instintivo, se adoece, às vezes não aguenta nem olhar para a comida. Respeitar é assim que segura. O jejum é uma forma de reação de cura. Mas o que existe por aí é a ideia, a doente tem que comer muito para poder ficar forte para se curar. Não. Então, respeite o jejum. E quando comer, coma fruta, coma vegetais, que são alimentos curativos. Tá? Aí vem um aspecto assim, respeitar as eliminações. Porque o mecanismo de defesa funciona com essa reação que a gente chama de eliminação curativa, botando as coisas para fora, as toxinas para fora, os venenos para fora. Então é comum a diarreia, o vômito, a coriza. Veja que isso é tudo movimento de exteriorizar toxinas, substâncias químicas que precisam sair do corpo. E aí vai fazer o que? Hidrata, põe isso de volta. Mas se a pessoa não sabe disso, ela vomita 1 ou 2 vezes, já vai atrás de um remédio para tomar, para parar o vômito, como se o vômito fosse uma doença. Quando o vômito é um mecanismo de limpeza funcionando, e que se não limpa, não melhora e se agrava. Então é muito importante esse lado de respeitar o funcionamento do sistema de defesa. Ele vai botar veneno para fora, diarreia, vômito, coriza, e é só hidratar de volta. Agora, é incômodo ter diarreia e vômito? Claro que é incômodo, mas entenda o que isso significa. É um incômodo que tem uma função curativa. Mas a gente vive muito, as pessoas vivem muito uma cultura de não tolerar nenhum desconforto. Então, espirrou, quer um remédio que espirrou, não quer um remédio para o nariz, remédio que a cabeça está doendo um pouco, remédio para o corpo, quer tomar remédio para tudo, com a baixa tolerância. Então, outro ponto importante é não sair se medicando. Porque esses medicamentos não têm indicação, ao contrário, são intoxicações que vão ser colocadas a mais, vão bloquear o sistema de defesa do corpo e permitir que o vírus fique livre para se multiplicar. Então, outra providência, se adoecer, Toninho e Del, é não tomar medicamento, sabe? E a maior de todos, eu sei que é mais difícil para as pessoas, é não baixar a febre. A febre é o maior instrumento de defesa do nosso corpo. A febre não é a doença, é o corpo que faz a febre para combater a doença, combater o vírus. Nós temos um centro regulador da temperatura no cérebro, no hipotálamo, que determina a nossa temperatura. E nessa hora, ele sobe a temperatura, ele destrói o vírus não suporta a temperatura alta, ele aumenta o batimento do coração para o sangue circular mais rápido, ele aumenta a respiração, a pessoa fica ofegante para poder puxar mais oxigênio. Vejam que são reações que as pessoas não entendem, elas correlacionam com gravidade. Coração acelerado, respiração ofegante, abatimento, ele acha que está grave e a culpa é da febre. E o sistema diz que febre é perigoso.
e a pessoa toma um antitérmico, desliga. Quando toma um antitérmico, desliga todo o sistema de defesa. Eu digo que a condição que mais favorece complicar e depois lá na frente precisar de hospital, de UTI, de respirador, é baixar a febre. Eu sei que é difícil, mas isso porque é alimentado esse equívoco pelo sistema. Mas toda uma linha de medicina que usa a febre como um remédio fantástico. Eu uso há 36 anos, inclusive em crianças. Aqueles que seguem nosso tratamento, que seguem a homeopatia, já sabem disso e usufruem dessa bênção que é a febre, que é o sistema de defesa funcionando, né? Então, essas são as providências, né? Muito bom. Agora, na homeopatia, eu sou médico homeopata, eu tenho um medicamento que estimula, aliás, tenho divulgado para as pessoas, medicamento para essa fase preventiva, né? Mesmo na fase que adoece. Muito bem, doutor. Muito bom. Já a gente volta então, doutor, continuamos falando um pequeno bloco aqui, agradecer nossos colaboradores. A gente volta, continue por favor aqui. A gente já vai falar com o senhor em 2 minutinhos para continuarmos esse nosso bate-papo aqui na Prudente AM, agora 11h37, para você acompanhando nossa programação também online. Tá vendo? No Maxi Atacado você encontra as melhores ofertas para abastecer o seu estoque e fazer economia. Variedades de produtos com preços imbatíveis. Aproveite o seu fim de semana e venha para o Maxi Atacado. Aberto também aos domingos. Rua Joaquim Pereira da Paixão, número 39. Maxi Atacado. Bom para o seu negócio, bom para você. Procurando por um carro seminovo? Então oferta mais tempo. Vá até a concessionária Liane Volkswagen e confira o melhor estoque de seminovos de Prudente e região. Veículos seminovos com a qualidade e procedência que você merece. Deliciados e 100% financiados. Todo estoque com preços e condições imbatíveis. E você pode dar seu carro como parte de pagamento, com a melhor avaliação do mercado. Liane Volkswagen, o melhor negócio também em seminovos. Ligue 3902-3733. Você sabia que pode comprar tudo o que precisa sem sair da sua casa com a comodidade, segurança e credibilidade que só o Magazine Luiza tem para você. Acesse agora mesmo magazinevocê.com.br /Magazine Info e confira magazinevocê.com.br /Magazine Info. Lá você encontra tudo o que precisa em 10 vezes sem juros, com a garantia e entrega do Magazine Luiza. Rede de farmácias Droga Risco, farmacêuticos no local, manipulação de móveis com economia de até 80%, porém, prescrição em domicílio até a meia-noite todos os dias. Fazemos exames de diabetes e aferição à pressão arterial, precisou de medicamentos Rede Droga Risco, Avenida Manuel Goulart, 217, 4223 1052 e Coronel Marcondes, 2807, 3221 7925. Rede Droga Riso, pode confiar. A Laser Print, impressão digital de alta resolução em adesivos, banners, faixas, placas e prints em geral. A empresa familiar Vilas Boas, há mais de 25 anos no ramo. Você procura qualidade, pontualidade e seriedade? É na Laser Print. Rua Doutor José Foz, 2967, na Vila Formosa, em Prudente. Fone 3221-9295. Esquece, o Brasil não vai ser mais do que é. Esse um mês só da palavra. Vai ficar mais um mês. Vai falar agora? No ar, Auto Rádio Saúde, com Del Gonçalves e Toninho Vilas Boas. Deixa eu passar a psicografia aqui. O deputado chama Aildo Rocha, certo? Maranhão, MDB do Maranhão. A denúncia, portal do... Muito bom, agora 11h40, 11h40 de volta aqui na Prudente AM, para você acompanhando o Auto Rádio Saúde de hoje. Nós estamos aqui batendo papo, hoje ao vivo por telefone, devido à circunstância, com o Dr. Belmiro Darcy, que já está no telefone e continua falando para a gente aqui as dicas de como você prevenir, como fortalecer também o seu sistema imunológico. Muito importante trabalhar este assunto hoje. Dr. Belmiro, fala para a gente aí como funciona a imunidade do nosso corpo ao combate no coronavírus. O mecanismo é o seguinte:
você tem uma imunidade específica, que é a produção de anticorpos específicos contra um determinado vírus. Isso nós não temos ainda, porque é um vírus novo. Isso chama novo coronavírus. Então não há anticorpos, a não ser aqueles que já adoeceram, que formam anticorpos. Mas imagine o seguinte, esse arsenal de defesa, de uma maneira geral, não existe. Nós não contamos com anticorpos para nos defender. Mas o sistema de defesa do corpo não é só a produção de anticorpos. Tem outras reações que nos defendem, né, nas situações em que o corpo é agredido, e são essas reações que nós vamos estimular para que funcionem e nos defenda. Que é, à medida que cuidamos do corpo, habilitarmos ele para essa defesa. Então ele vai fazer o quê? Vai fazer a pele, vai fazer as eliminações, vai botar vírus para fora, com diarreia, vai destruir vírus, vai acelerar o coração para poder dar mais oxigênio, para circular mais sangue. Sabe uma situação de guerra em que os soldados estão lá correndo e o nosso corpo entra quando é atacado. Então, tudo isso nós dispomos. O corpo é capacitado para fazer isso, mesmo sem anticorpos ainda. Mas tem todo um serviço a mais para ser feito. Mas ele só vai fazer se o corpo estiver em boas condições. O soldado não pode lutar, o Toninho, se tiver faminto, desnutrido, desidratado, com sede, cansado, estressado. Percebem? Então, quando a gente diz, cuide do seu corpo, para ele estar forte na hora de encontrar o inimigo. Estar forte para enfrentar o inimigo e vencer. Enfrentar e vencer. E é absolutamente possível que a gente faça isso. Né? Agora, estamos numa guerra. Aí diz para você, ó, fica na trincheira, se esconde. Esconde, isolamento. Então, na guerra, você pode ficar na trincheira por um período, né? Porque ou você sai para lutar, ou o inimigo chega com um fuzil na sua cabeça. Então, uma hora tem que sair da trincheira. E é para isso que você está fortalecido. Ou seja, uma hora o vírus vai me encontrar, a mim e a todos. É questão de tempo. Como vai estar meu corpo na hora que o vírus me encontrar? Você está preparado para lutar, defender e vencer. Né? Então, o sistema imunológico é todo um mecanismo de defesa. E aí o corpo, ele produz células, tem substâncias, tem hormônios, tem reações. É um sistema fantástico, sofisticado, que defende a vida. Agora, você acha justo a gente ignorar esse sistema, não tomar conhecimento dele, faz de conta que não existe e até atrapalhar esse sistema, ao invés de estimular e botar ele para funcionar, ignorar nada ser dito sobre esse sistema para que as pessoas fortaleçam e diz somente se esconda, isole. Isso é perverso. Não é toda a medicina que pensa assim. Doutor? Não é. Nós vamos trazer o debate agora, assim, um campo, não vamos dizer assim, o senhor não é uma pessoa apartidária, o senhor não é candidato a nada, o senhor não é político, o senhor é um médico respeitadíssimo em Prudente, em toda a região, talvez no estado também, pela sua dedicação, seus estudos e o seu trabalho realizado à frente da medicina. Ontem, no programa Os Pingos nos Is, da Rádio Jovem Pan, o deputado Hildo Rocha, do Maranhão, ele é do MDB, ele fez uma denúncia muito séria, que está no portal do FREI, no Maranhão. É o presidente da Câmara Municipal de Imperatriz, do Maranhão, que é a segunda cidade maior do estado de Maranhão. O nome do vereador, que é o presidente da Câmara, é José Carlos Soares, ele é vereador lá em Imperatriz, que no final do ano passado foi direcionado para um repasse ao prefeito de 43 milhões de reais. E o prefeito, na época, era de outro partido, e esse prefeito, ele filiou-se ao DEM, que é o partido do ministro Mandetta. E quem liberou esse dinheiro foi o Ministério da Saúde, através do ministro Mandetta, e esse dinheiro foi para o prefeito, mas esse dinheiro sumiu. Esse dinheiro não existe lá
não foi gasto em nada para a Prefeitura de Imperatriz do Maranhão. Isso não sou eu que digo, está lá no site do programa Os Pingos nos I, e o deputado Hildo Rocha, que é do Maranhão, assumiu essa situação. Fez essa denúncia que o dinheiro sumiu, né? Então é um dinheiro que saiu ilegal, sem amparo na Lei 4420. Então, estão usando da doença, do coronavírus, para esconder muitas coisas que estão sendo feitas com o dinheiro público. Então, essa calamidade decretada, o que está acontecendo? Os governadores estão comprando, prefeitos de algumas cidades. Ele disse lá nessa entrevista que um respirador que custa 80 mil, estão pagando 200 mil reais. Quer dizer, então, aquilo que o senhor falou, que não foi explorado esse lado da medicina, que tem outro aspecto que poderia orientar as pessoas de uma outra forma, e está sendo usado isso para poder tirar dinheiro do governo federal. Acontece que aquilo que nós estamos prevendo, o governo não vai ter dinheiro para bancar tudo isso, e a conta vai ser muito alta para ser paga pela população mais pobre, com o desemprego, com a fome, com a doença que vai ser atribuída às pessoas em decorrência desse sofrimento que está estampado. A televisão, a grande mídia, o senhor sabe que ela é tendenciosa, a gente sabe disso, as pessoas sabem disso, né, que só passa o terror, e as pessoas estão morrendo de medo, e agora essa situação do dinheiro que está rolando solto, né, porque eles estão reivindicando cada vez mais dinheiro para combater esse vírus, e não é a forma adequada, como o senhor mesmo já disse aqui. Então essa entrevista do senhor está sendo extremamente esclarecedora para muita gente que está aí sem saber o que se passa, né? O governo não tem vamos dizer assim, um amparo para dizer assim, vou prolongar o isolamento por tantos dias em decorrência disso e disso e daquilo. A cada dia faz uma coisa diferente, sem base nenhuma científica, e assim a gente vê que a população está sendo enganada, vamos dizer assim, pelas posições políticas dos governos que estão aí. Então essa é a questão. E o povo está submisso a tudo isso porque não tem o que fazer. Então é muito triste o que está acontecendo, e aqui no programa o senhor pode esclarecer melhor do que eu sobre essa questão da saúde, de como tratar disso tudo, né? E essas denúncias vão ser apuradas. Eu acredito que não vai ter mais só uma lava-jato, agora vai ser lava-convite. Daqui a pouco vai ter uma outra dimensão, tudo isso que tem que acontecer para que as coisas sejam esclarecidas, né? Porque o dinheiro dos estádios de futebol, que foi roubado muitas vezes, se tivesse sido aplicado na saúde, hoje, o senhor imagina, a saúde pública estaria de maneira diferente. Então são dinheiros desviados, verbas astronômicas de estádios, de despesas que não precisariam ter e que não foi investido na saúde, né? Em governos passados, e o governo agora não tem o que fazer, porque não tem como fazer, está engessado. O Congresso não ajuda, o Supremo Tribunal não ajuda, e agora temos os governadores também, todos aí juntados para complicar mais a vida ainda do presidente. O que o senhor pode falar sobre isso? Olha, a minha abordagem é médica, é uma abordagem médica. Agora, é claro que essa questão, dentro mesmo da abordagem médica, ela tem suas implicações sociais, econômicas, políticas. Isso é uma extensão natural, mas a minha abordagem é médica. Mas eu não posso deixar de enxergar essa realidade, né? Veja que a gravidade, a perversidade, o oportunismo é tão grande, e a situação favorece esse sistema, porque isso é feito, Toninho, a título de defender a vida. Não, nós estamos defendendo a vida. Quem pensa diferente é que só pensa em dinheiro, só pensa em números, a vida é mais importante do que dinheiro. Isso é uma falsidade, sabe? Isso é uma falsidade, porque mais vidas vão ser perdidas daqueles que vão ficar em casa com seu sistema imunológico bloqueado, sem funcionar, tensos, estressados, desequilibrados, desestruturados, comendo mal, bebendo, perdendo suas empresas, perdendo seus empregos. Muitas pessoas vão morrer fruto disso do que daquelas que poderiam e poderão morrer por causa de coronavírus. Naquela morte silenciosa, sem TV, né, sem estatística, mas
eu garanto para você que mais pessoas vão morrer. Mas o sistema explora essa situação e diz, não, nós estamos defendendo a vida das pessoas, né? E para isso há um investimento em equipamentos, enfim, no comércio da doença, que é o comércio da doença, porque eu digo, se 600 bilhões são gastos e talvez chegue a 1 trilhão, alguém está ganhando. Alguém está ganhando, né? Então, esse que é gasto, que poderia não ser. Então, em vez de tantos hospitais e respiradores e tal, e UTIs, como está sendo feito, né? Vamos ensinar as pessoas a não ficarem doentes, o que é perfeitamente possível. Em vez de precisar de mais hospitais, não, vamos fazer com que menos doentes apareçam. E é perfeitamente viável isso ser feito. Mas isso não interessa ao sistema. Isso não interessa ao sistema. Então você tem, por um lado, um sistema da indústria farmacêutica, da indústria da doença, que é um dos sistemas industriais mais poderosos do mundo, né? Usufruindo por trás disso, né? E por outro, um posicionamento de quem manda e quem determina, né, que é o aspecto político que direciona. Agora você imagine quando junta essas duas coisas. O resultado está aí, né? E tudo a título de tratar, de cuidar da vida das pessoas, que é mais importante, né? E uma abordagem dita científica, que para as pessoas parece verdade, deve ser, ousa contestar um sistema desse. Ninguém ousa. Isso que eu estou dizendo, Toninho, nós estamos no Brasil. Eu ontem assisti um vídeo de um médico, acho que do Tocantins, um estado lá do norte, ele falando coisa mais ou menos parecida com isso. Mas ninguém fala, a pessoa ou não tem esse entendimento, ou tem essa vivência, é difícil enfrentar o sistema, mas é essa realidade que está acontecendo, né? Com essas implicações. Então, quer defender a vida das pessoas, quer evitar que as pessoas morram, ensina elas a cuidar do corpo e seguramente não vamos precisar de tantos hospitais, né? Veja que eu quero isso. Não, vamos isolar para evitar o pico da doença, porque aí nós não vamos ter hospital e UTI, respirador para todo mundo. Ou seja, diz assim, olha, você pode adoecer, mas espera um pouquinho para adoecer, tá? Espera um pouco, não adoece agora não. Quando a meta objetivo, a ação médica, é dizer, olha, é para não adoecer. Nós vamos buscar fazer e algo que fazer para você não adoecer. Nem agora, nem depois. Nem no pico, nem fora do pico. Essa deve ser a postura, né? Mas, para poder justificar essa linguagem, né, põe esse posicionamento. Mas vejam que é uma mensagem que você vê que é equivocada, que está pela metade. Não pode adoecer, mas agora não, né? Quando a meta é exatamente não adoecer, né? Então, eu realmente tenho ficado preocupado, na verdade, conhecendo essa realidade, esses bastidores da medicina que eu conheço. Eu sou médico há 48 anos, né? Eu fico indignado vendo prevalecer como verdade absoluta, em nome da ciência, um equívoco desse tão grande, tão perverso como esse. Doutor, vamos... Essa condição de sequer dizer, deixa eu enganar um pouquinho, uma palavra não é dita, olha, se cuide melhor para enfrentar o vírus. Não se diz uma palavra para você ver o grau de descaso realmente com a vida. Usa o que é só objeto para manipulação, que serve para manipulação, então usa isolamento. Né? Muito bem, doutor. A gente está acompanhando aqui nossa informação muito importante para os ouvintes aqui da Prudente. Estamos quase chegando ao final, porque tem um esporte, daqui a pouquinho mesa redonda aqui na Prudente AM, mas a gente está entendendo perfeitamente o esclarecimento do senhor, muito importante, hein, para a população, para os ouvintes aqui da Prudente AM.
E o senhor falou muito da defesa do organismo, de manter o corpo preparado. Isso é importante que o nosso ouvinte coloque em prática tudo o que ouviu aqui, para que possa realmente ter um sistema imunológico muito mais forte para defender aí, caso caia esta doença ou até outras doenças, conforme o senhor lembrava por aqui. E o senhor falou também da homeopatia. Temos uma dúvida aqui. O pessoal pergunta como a homeopatia pode tratar a Covid-19. Tem alguma maneira relacionada com isso? Olha, é a base da medicina homeopática, é isso. O remédio homeopático, ele estimula o sistema de defesa para o próprio corpo resolver o problema. Você imaginar que um médico homeopata recebe, por exemplo, uma criança com amidalite purulenta, tem placas de pus na amígdala, você medica com remédio homeopático e vai aumentar a defesa para combater aquelas bactérias, e no dia seguinte não tem mais placa. Então, essa é a ação do medicamento homeopático. A homeopatia, que existe há mais de 200 anos, age assim, estimula o mecanismo de defesa para o nosso corpo resolver o problema. Que é o que exatamente nós precisamos agora. Então, tem um medicamento incluído nessa fase de prevenção para já ir fortalecendo o sistema de defesa. Né? Eu prescrevo para meus pacientes, oriento. Eu tenho material, até aproveitar, as pessoas poderiam entrar na minha página no Facebook, facebook.com/Dr. Belmiro Darte, e no youtube.com/Belmiro Darte. Eu tenho muito vídeo onde explico sobre essas questões detalhadamente, sobre febre, sobre alimentação, e aí lá também eu tenho o nome, a prescrição dessas receitas da homeopatia, que eu acho que é um recurso fantástico. Veja, o prefeito de Itajaí, de Santa Catarina, que é um médico homeopata, ele sabe o que a medicina homeopática é capaz de fazer numa hora dessa. Ele começou a distribuir o medicamento homeopático para a população. Foi proibido pelo Ministério Público. Você vê a que ponto a gente chega de dominação, de prepotência. Foi proibido. Uma medicina que é oficial no Brasil. Você vê a dominação de um outro sistema que prevalece, que se sente dono da verdade. Foi proibido. Você percebe a que ponto se chega, né? Outro dia vocês viram o vídeo, na TV mostrou uma mulher sendo agredida, contida num parque em São Paulo, porque estava caminhando. Quer dizer, vejam que gravidade nós estamos expondo com uma atitude dessa de dominação, de agressão em nome de defender a saúde das pessoas. Então a coisa está indo muito além e é muito mais grave, e as pessoas precisam estar cientes disso. Quanto que verdadeiramente precisa ser feito para defender a vida, isso não está sendo feito. Isso não está sendo feito. Né? Então a homeopatia tem medicamentos. Entre no meu site, veja esse material, é um recurso fantástico, você somar a tudo mais. Ele não é dar todo o remédio pronto, não. Toma medicamentos, tome água, se alimente melhor, descanse, tome sol, porque são essas coisas que põem o sistema imunológico, a defesa lá em cima. E quando o vírus aparecer, meu amigo, não tem espaço não. O corpo vai dizer, aqui não. É isso que nós temos que estar preparados para fazer. Doutor, muito obrigado pela sua participação, esclarecedora a sua entrevista. Nós agradecemos muito, os nossos ouvintes também. Nós compactuamos com esse pensamento, porque é aquilo que nós temos entendido, mas nós somos uma gotinha no oceano. Mas que Deus ponha a mão na cabeça desse povo aí, que ilumine, né, as tendências que eles têm de buscar o seu próprio interesse e buscar, sim, agora, a partir com esse novo ministro, vamos torcer para que ele busque realmente o interesse maior da população e não interesses escusos de alguns grupos somente. Então vamos torcer para que dê certo, que a população possa entender, compreender e aceitar também as suas recomendações, que serão diferentes daquelas que já tínhamos, eu acredito, no próximo pronunciamento, está tomando ciência de tudo, né, para que as coisas mudem de figura, porque da forma como está realmente não pode ficar. Então, doutor, muito obrigado, um bom final de semana para o senhor, um bom feriado e até uma outra oportunidade, se Deus quiser, né, doutor? Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço, um abraço a todos. Rádio
saúde. Você ouviu na outra. Muito bem, pessoal, estamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Obrigado a você que acompanhou o nosso bate-papo, também está no Facebook, para você ligado na Prudente. Está chegando por aqui, mesa redonda, já o Ronaldo Zanetti ao vivo, com Jorge Pereira e também Ronaldo Amendoim, a partir de agora, para você acompanhar o melhor do esporte de Prudente. Fique ligado. Sabadão a gente volta, se Deus quiser, a partir das 10 da manhã. Valeu, tchau. Perfeito. Não Laser Print, impressão digital de alta resolução em adesivos, banners,